Deus, ele sabe tudo, ele não pensa, ele já sabe. Aí eu fico me perguntando, tem o lance do livre-arbítrio, e aí a pergunta que todo mundo faz, né? Pô, as crianças que morrem, as doenças que a gente vê que matam inúmeras pessoas, por que eu não me questiono e falo assim, por que ele não criou todo mundo pra seguir no correto, talvez? Ou não existir as enfermidades, não existir o mal. Por que o mal existe? Boa. Se Deus existe. Eu vou terminar esse pensamento que entra em questão do mal. Eu não sei porque que Deus resolveu criar, mas ele resolveu criar. Certo. O primeiro ato de amor dele foi o seguinte: pra gente criar seres que não somos nós, porque Deus, justamente por ser onipotente, o que é onipotente? Que pode fazer tudo, não significa que Deus possa fazer qualquer coisa. Eu sei que parece meio doido isso aí. Poder fazer tudo não significa que pode fazer qualquer coisa. Por exemplo, Deus não pode mentir. Deus não pode pisar na bola. Deus não pode morrer. Deus não pode fazer outro dele. Justamente porque ele é todo poderoso. Entendeu? E uma das coisas... por que ele? Porque ele... Tipo assim, é que soa você falando assim como se ele tivesse sido escolhido, mas ele não foi escolhido por ninguém porque ele não tem antes de... Exatamente. Então não tem o porquê ele, porque ele em si mesmo se basta. Que doido, mano. Isso é doido. Só que esse Deus que em si mesmo se basta, que existia numa situação que a minha mente não vai alcançar. E por que não vai alcançar? Não é porque eu sou burro ou vocês são burros, não é porque realmente está acima de tudo. Se tivesse um físico aqui... Já entrevistaram um físico aqui? Já, mas a gente acho que não entrou muito nesses Cara, assuntos. se você conversar com um físico, você fica biruta. Porque, por exemplo, nós só conseguimos captar 4 dimensões com os nossos sentidos. Aliás, 3, que a quarta a gente sabe dela, mas não capta. Largura, profundidade e altura. Qual que é a quarta? Tempo. Tá. Só que o tempo, você não segura o tempo. Né? Ele tá indo. Só que a física diz que alguns falam de 16, 19, 20, 30 outras dimensões que não são largura, profundidade. Como é que você entende um negócio desse? Imagina um Deus, então, que não é medido por nenhuma dessas dimensões. Se a gente não consegue captar essas outras dimensões temporais, um buraco negro, por exemplo, como é que vamos entender Deus? O tempo dobra, dizia Einstein. Então como é que vai entender Deus? Então Deus está acima de tudo. Será que um dia vai entender? Talvez alguma coisa assim. Por quê? Porque Deus nos deu o pensamento para crescer. Ele não podia... Não, de coração. Ele não podia vir descer, dar uma palestrona pra todo mundo falar assim, ó... Rapaziada, vamos parar com as guerras aí, porra. PowerPoint por PowerPoint. Eu tô falando de verdade. Aí fica claro. Mas aí... Mas ele fez isso. Fez? Com Jesus? Jesus. Só que Jesus já está no capítulo 28. Vamos voltar para o capítulo 5 aqui. Tá. Na criação, ele vira para Jesus e fala assim: Filho, eles não são como nós. Mesmo que eu dê uma palestra, eles não vão entender. Isso é um pouco soberbo ele falar isso ou ele só tá sendo real? Não, ele está sendo real. Porque ele é monstro. Ele é monstro. Ele está sendo real. É verdade. Quando Pelo amor de Deus, as perguntas que eu faço aqui não é duvidando de nada. Não, mas repito. Se perguntar fosse pecado, Jesus não teria perguntado: Deus meu, por que me desamparaste? A Bíblia fala assim: venham, provem que eu sou Deus, façam prova de mim. Fiquem tranquilos. Pelo menos com esse apresentador aqui, Deus se irrita... eu não tenho controle sobre os recortes. Deus se irrita a ser testado assim? Não. Questionado? O que Deus fica irritado? Se fosse, ele ficaria irritado com Jesus, quando Jesus perguntou por que me desamparou. Deus fica irritado quando a pergunta é de soberba, quando a pergunta é de opressão do outro, ou quando a pergunta é uma fuga para não encarar o seu erro. Tá. Mas é engraçado isso, Deus irritado. Deus fica irritado? Uhum. Os sentimentos que nós temos, que nós somos a imagem e semelhança dele, são semelhantes, só que os dele são puros. Mas Deus se irrita com a injustiça. Mas ele age quando ele está irritado? Age, e o agir de Deus pode ser no futuro. Pode ter certeza, meu amigo. Aquele pessoal que hoje, por exemplo... Você acha que Deus não está irritado com alguém que está praticando racismo? Porra. Muito. Você entendeu? Mas o que Deus faz com essa pessoa? Duas coisas Deus faz. Elimina. Deus apela o coração dele assim. Muda, senão você vai se ver. E o elimina, não é necessariamente o elimina como na justiça humana. Porque na justiça humana vai lá, elimina o cara. Suposta justiça, né? Só que se eliminar o cara,
não vai trazer a justiça de volta. Você eliminou o cara. Mas o que ele fez, Não vai. a verdadeira eliminação de Deus vai ser no juízo final. Onde Deus não simplesmente vai eliminar o mal, ele vai enfrentar a ira de Deus, aí eu não quero estar na pele dele, como Deus vai reverter o mal que ele fez. Por exemplo, o camarada foi lá e matou uma criança com requintes de crueldade. No dia do juízo final, se esse camarada não se arrepender genuinamente, ele vai enfrentar a ira de Deus. Isso aqui eu nem ouso explicar, porque vai ser a pior desgraça da história enfrentar um Deus irado. Como Deus vai trazer aquela criança de volta à vida. Porque o juízo final é acompanhado da ressurreição. Você entendeu? Uhum. Mas isso não. Tipo assim, o que rola muito. Gente que fez merda a vida inteira e do nada começou a palestrar e falou: mudei. Mas às vezes não é sincero. Deus, nesse momento, no final ali, ele vai se ligar. Claro. Porque Tipo, você tá dando migué. eu posso enganar você. Uhum. Eu posso enganar até um psicólogo forense. Mas eu não engano o Espírito Santo. Rodrigo, eu posso ser um cara totalmente cruel ao ponto de cometer as maiores barbaridades que a gente conhece aí, que existem, do mundo físico. E vamos supor que eu tive a sorte do meu penúltimo dia de vida, eu me arrependi. Genuinamente. Eu sou um cara que estou livre daqueles todos os meus erros? Na verdade, nem precisa ir tão longe na história. Nós três aqui já pisamos na bola. Com certeza. O quê? Mítico, então? Aí eu vou dar um de judeu. Eu vou dar um da de judeu puta. agora. Eu vou responder sua pergunta com outra pergunta. Se nós três morrermos aqui agora, eu não quero morrer, ainda tem muita coisa. Não tô com plano pra Você morrer tem medo de hoje. morrer? Não, Eu tenho. não tem. É mó da Agora hora, eu tenho. É mó da hora ter minha mãe e meu pai. Hoje tá ligado? eu tenho, lógico, eu tenho medo assim. Eu não quero que minha esposa fique, Fique a só. gente pensa, eu quero ter filho. Nesse sentido, eu tenho. Mas assim, o medo da morte, não. Sem nenhum fanismo. Mas voltando à questão dos nossos pecados. Eu me arrependi. Tá. Vocês também. Sim. Se cair uma pedra aqui agora, Deus vai considerar o nosso arrependimento ou as pisadas na bola que nós demos? É, o que diz que ele vai considerar o arrependimento genuíno. Você já respondeu sua própria pergunta. Sim. Você entendeu? Só que aí pra mim fica muito confuso, porque se eu fui um canalha a vida inteira, aí tipo assim, no 48 do segundo tempo, eu falei assim, olha que... Como eu fui besta. Vacilei, Essa né? que é a questão, porque a gente, por mais que você faça boas obras, você nunca vai pagar o céu. O único jeito de eu ir para a eternidade é aceitando o que Cristo fez por mim. As obras que eu pratico, o bem que eu... Assim como o mal. Olha, interessante. Eu já contei essa história e vou contar de novo Por aqui. favor. Se alguém já ouviu, gente, algum recorte, dá licença de contar de novo, tá? Tem uma história que uma vez no faroeste americano, um camarada, ele numa briga de bar, matou um outro. E naquela época as pessoas, quando cometiam crimes assim, iam pra forca. Correto? E aí marcaram a forca do camarada. Só que alguns lá se apiedando dele, que ele tava bêbado, o pai também batia, a mãe não sei o que e tudo mais e tal, escreveram uma carta pro governador pedindo misericórdia, clemência. O governador falou, eu vou perdoar esse camarada, mas primeiro eu quero saber quem eu estou perdoando. O governador colocou um clergyman de padre, fingiu que era um padre, botou a carta do perdão do sujeito dentro da Bíblia, E leu como se fosse. fechou a Bíblia com a carta aqui dentro e foi até lá. Quando o governador, disfarçado de padre, chegou com a carta dentro da Bíblia, falou assim, meu amigo, deixe-me abrir esse livro porque eu tenho algo muito importante aqui para você. O camarada dentro da sala falou assim, cai fora daqui, começou a xingar, palavrão, velho safado, não quer saber de Deus não, cuspo no seu Deus. Se você vier aqui, você vai ver o que eu vou fazer, não sei o que e tudo e tal. Começou a pegar o colchão que tava e bater. E aí o governador ainda insistiu, meu amigo, deixa eu abrir esse livro, tenho a vida para você aqui. Não quero saber, não. Começava a cuspir e tudo. O próprio carcereiro falou, não é bom se você se aproximar da grade. Ele falou, tá bom. Saiu. Quando ele saiu, o carcereiro falou assim, seu idiota. Por que eu sou idiota? Aquele padre que você mandou embora não era um padre. Era um governador do estado. E dentro daquela Bíblia estava a sua carta de perdão. O seu indulto. No dia do enforcamento, eles deram as últimas palavras para aquele rapaz. E ele, olhando para todos que estavam ali, falou assim, eu quero apenas dizer uma coisa.
Muita gente está pensando que eu vou ser enforcado pelo crime que eu cometi. Eu vou morrer pelo perdão que eu recusei. Ninguém vai para o inferno pelos pecados que cometeu. Entendi. Mas Foi esse pelo perdão, perdão mas que o perdão, ele... Desculpa a pergunta, mas esse perdão também, ele não veio meio disfarçado? Isso não é ruim? Não, Deus sabe. É aí que tá. Eu não conheço, nenhum maior psicólogo do mundo conhece os meandros da sinceridade da pessoa. Mas Deus conhece. Deus conhece até, se você me permite, a diferença do mesmo pecado praticado por um e por outro. Eu vou dar um exemplo para você. Quem estuda um pouquinho de psicologia, e não que eu seja psicólogo, mas eu já fiz tanta terapia que a melhor maneira de ser mecânico é tendo um carro que dê problema, né? Sim. Vamos imaginar duas situações de duas meninas promíscuas. Tá bom? Vou chamar uma de Maria e a outra de Joana. A Maria é uma promíscua. Galinha até falar chega. Fica pegando o nome dos outros, fica pegando namorado dos outros, Você entendeu? Ela vai lá, tal. Ela tem uma amiga, daqui a pouco ela tá dando em cima do marido da amiga e tudo e tal. E ela realmente é uma menina perigosa. Ela não tem caráter. Ela é promíscua. Ela não é fiel a ninguém, ela engana os caras. Toda hora tá com um cara, tá com outro, tá com um, tá com outro. Seduz o cara, depois joga fora. Essa é a Joana. Joana que eu falei, né? A Maria faz a mesma coisa quase. A Maria se insinua para os homens. É sedutora. Se entrega fácil. Mesmo o cara sendo comprometido. Eu e vocês olhando aqui, a gente pensa que é 6 e meia dúzia. Sim. Mas aí o psicólogo descobre que a Maria, na infância, foi abusada pelo padrasto a infância toda. E quando ela foi contar para a mãe ficou a favor do padrasto e botou ela para fora de casa. Todo mundo conhece uma história dessa. Uhum. Se você soubesse os efeitos colaterais de um trauma de abuso que deixam na vida adulta de uma mulher, você entende o que ela está fazendo aquilo. Sim. Veja bem, eu não pus pano quente sobre o erro, eu não falei que é correto, mas eu tenho que ter a sensibilidade de saber que, embora as duas estão tendo o mesmo comportamento, uma é por mau caratismo, a outra é um trauma de infância. Talvez, sei lá, tem 1000 coisas que fazem a mulher ficar assim depois. Cada uma reage de um jeito. Às vezes ela perdeu completamente o respeito por si mesma. Às vezes no inconsciente dela ficou assim, eu só vou ter um homem se eu me insinuar por ele. Eu tenho que me punir pelo que eu fiz com minha mãe. Sei lá. Há várias coisas. Até ela conseguir a cura terapêutica para ela se libertar daquele comportamento, ela vai ser tão promíscua quanto a outra. Agora, Deus consegue ver a diferença entre uma mulher e outra mulher. Eu e vocês não. Por isso que a Bíblia deixa bem claro que duas coisas bíblicas. O que é errado, mas não julguem a ninguém para que vocês também não sejam julgados. Por exemplo, um psicopata, então. Por exemplo, ele nasceu bugado, alguma coisa ali. E aí? O que acontece? Ele é doente. É doente, só que Deus também não fala para a gente tirar as consequências do erro. É mais ou menos assim. Se eu dirigir a 180 km por hora... Tô provocando. Eu tô provocando. E se o pneu estourar, a natureza, a vida não vai perguntar se eu tô tirando um racha ou se eu tô levando minha mulher para o hospital que ela vai ganhar neném. Uhum. Estourou. Então Deus também não tira as consequências. Mas o lindo da história é que, independente das coisas que te aconteçam, se você se entrega a vida a Deus, Ele consegue ir escrevendo a sua história. Por isso que a Bíblia não é feita só de pessoas certinhas. Você tem um cara como Sansão, o cara nasceu do avesso, rapaz. Sempre com problema e tudo e tal. Mas conforme o tempo passa, Rodrigo, isso me faz crer que tipo, a gente tem cada vez mais a que aprender com Jesus. Porque, tipo, a gente vê isso acontecendo hoje cada vez pior. Tipo, julgamento. Hoje com internet e globalização tá pior ainda. E tal. Recortes. Você falou, eu aproveito o ensejo. Quem pega um recorte para julgar o caráter de uma pessoa está pecando sério contra Deus. E, tipo assim, pelo que eu li, quando Jesus Cristo veio pra Terra, tinha prostituta, gay, lésbica, enfim. Tudo isso que as pessoas recriminam e julgam, apontam o dedo. E ele não julgou ninguém. Ele abraçou todos. Curou, né? Ensinou e tal. E por que as pessoas
às vezes fazem isso, hoje em dia, às vezes, entre aspas, em nome de Jesus, sabe? E é isso que me, tipo, me dá uma grande interrogação e eu fico com a cabeça explodindo.